Segunda Reis, capítulo de número 3. Deus seja louvado, aleluias. Todos acharam? Segunda Reis, capítulo de número 3, glória a Deus. Hoje um culto de vitória, um culto da família, o culto onde viemos aqui no primeiro dia da semana, segundo o nosso calendário, buscar do Senhor a resposta para a nossa vida e para a nossa família. Amém? Todos acharam? Segunda Reis, capítulo 3. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus, mais uma vez. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, aqui será lida a Tua palavra, Senhor. Deus, que não seja eu ministrando, Pai, mas que o Teu Espírito Santo tenha misericórdia, Pai, da minha vida, que possa tomar posse do meu corpo, da minha alma, do meu espírito, ó Pai. Meu Deus, fala com cada coração, Senhor, não o que queremos ouvir, ó Pai, mas o que é preciso ouvirmos, ó Senhor. Que o Senhor venha, meu Pai, dar entendimento, conhecimento, sabedoria, discernimento sobre as Tuas palavras. Revela, Senhor, o oculto e o escondido do Teu Evangelho, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu peço, repreenda toda ave de rapina que queira desviar, distorcer a Tua santa e poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós vamos ler aí 2 Reis, capítulo 3, do versículo 11 em diante. Mas eu queria fazer uma pergunta para os irmãos, que os irmãos meditem nisso daí, enquanto nós vamos ler a palavra do Senhor. Todos nós temos desertos na nossa vida. Todos nós precisamos de milagre na nossa vida. Uns têm um deserto no casamento, outros têm o deserto dos filhos, outros têm o deserto do desemprego, outros têm o deserto da necessidade dentro de casa. Todos nós temos os nossos desertos, as nossas lutas, as nossas preocupações, as nossas dificuldades. E aí nós viemos buscar a palavra do Senhor, porque aqui nós aprendemos dentro do deserto que há milagre. Que há milagre. Por mais difícil que apareça, há milagre. Mas depende de nós, depende de cada um de nós, ouvirmos a palavra do Senhor e buscarmos nele a resposta, amém? Então em 2 Reis, capítulo 3, versículo 11 em diante, a palavra do Senhor está escrito assim: E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Versículo 12, e disse Josafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá, o rei de Edom, desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vai ao profeta de teu pai e os profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. Versículo 14, e disse Eliseu: Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Amém, irmãos? Até aqui no momento, os irmãos podem sentar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Não fechem suas Bíblias, amém? Nós aprendemos aqui, irmãos, nesta passagem do Senhor, que a primeira lição que nós aprendemos aqui é que Deus, Ele interfere em nossas crises. Deus, Ele entra nas nossas crises. Deus, Ele entra nos nossos problemas quando nós buscamos Ele. Quando nós oramos Ele. E aqui o profeta Elias, buscado pela prova, o profeta Eliseu, buscado pelo rei Josafá, ele vem pedir ao profeta que venha orar por ele, que venha buscar por ele. Por quê? Porque nós devemos buscar a Deus, que em Deus nós encontramos resposta. Em buscar a Deus, que em Deus nós encontramos a resposta para as nossas crises, para os nossos problemas. E aqui Eliseu vai orar a Deus. Aqui Eliseu vai buscar em Deus a resposta. Mas olhem como que as coisas são, irmãos. Aqui nesta passagem do Senhor, nós aprendemos também que quando Josafá busca o profeta para orar por ele, ele vai acompanhado de mais 2 reis. E Eliseu, debaixo da autoridade de Deus, ele vira e ele responde a um dos reis,
que ele não queria nem olhar para a cara do rei. Muitas vezes nós devemos fazer isso também, recusar a ajuda do inimigo, recusar aquilo que a gente sabe que não é de Deus, mas muitas vezes por ser um caminho fácil, por ser um caminho onde nós conseguimos com mais facilidade, sem sacrifício, nós aceitamos a oferta do inimigo. Às vezes nós devemos falar não, às vezes nós devemos fazer como o profeta que nos ensinou. Se não fosse por causa do servo de Deus, ele não receberia. E nós devemos fazer isso também. Quando nós estamos na presença de Deus, nós devemos olhar para essas coisas que se achegam até nós, para que a gente tenha discernimento de separar aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Amém? Voltando à palavra do Senhor, Deus também neste período aqui, Deus envia a resposta. Este é um segundo aprendizado que nós aprendemos nesta passagem, que Deus envia respostas. Por isso que ali no meio de 3 reis, um deles lembra que existe um homem de Deus. Será que onde nós trabalhamos, será que por onde nós passamos, será que as pessoas olham para mim e para vocês e elas veem em nós um homem de Deus? Ali, eles viram um homem de Deus, e eles foram no homem de Deus buscar a resposta que eles precisavam, porque os seus animais estavam morrendo, os seus empregados, soldados estavam morrendo, então a necessidade, a crise havia chegado ali, a sede, a fome, e eles precisavam de ajuda. E ninguém mais do que o Senhor para trazer a resposta para eles. Assim é para mim e é para você. Assim, quando nós estamos no nosso deserto, nós devemos buscar quem realmente pode trazer a resposta para mim e para você. Mas muitas vezes, irmãos, a coisa mais difícil é a gente vir e ler a palavra do Senhor. A coisa mais difícil é a gente vir e jejuar. A coisa mais difícil é a gente vir e ter fidelidade nos cultos. Porque isso é compromisso para com Deus. É mais fácil a gente ir atrás de quem pode nos trazer palavras que agradam os nossos ouvidos e o nosso ego. Nós vamos atrás de revelações, nós vamos atrás de profecias, aonde nós não precisamos nos sacrificar por nada, porque eu só quero ouvir aquilo que é bom para mim. Quando eu ouço aquilo que é bom para mim, agrada os meus ouvidos e massageia o meu ego. Eu fico feliz e saio do mesmo jeito que eu entrei. Com a vida destruída, com os filhos destruídos, o casamento destruído, e nada muda. Sabem por quê? Porque eu não paguei preço diante de Deus. Eu não quis aprender com o deserto. E aqui nós aprendemos essas 2 lições. Deus interfere em nossas crises, e Deus também envia resposta no deserto, entre meio às dificuldades que nós passamos. Mas quando nós aprendemos a buscar, quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós pedimos a Deus para nos abrir a visão, e nós não pedimos para os outros virem abrir a nossa visão, porque às vezes a trave que está no outro, ele não consegue ver onde está o cisco no meu. Porque a trave que está no outro, a sujeira que está no olho dele, impede dele ver a sujeira que está no meu olho. Então não tem como ele me ajudar. Mas se eu dobrar meu joelho e buscar em Deus, ele traz a resposta para mim e para você. Porque é isso que Eliseu fez. Eliseu tinha 3 reis. Quem que era a autoridade máxima naquela época? Os reis. Mas o que os reis fizeram? Os reis buscaram Eliseu. E olha o que é interessante no versículo 12, irmãos. Nós vamos ler um pouquinho aqui. Versículo 12, e disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá, o rei de Edom, desceram a ele. Então o segredo, muitas vezes, da nossa conquista, não é subir. Não é achar que nós vamos alcançar Deus subindo. É quando nós descemos, nós aprendemos a subir. Quando nós descemos, nós subimos até Deus. Então nós devemos aprender primeiro a tirar a soberba, a ganância, a avareza, o ego, e descer diante de quem pode ouvir a nossa oração. Quando nós descemos, nós aprendemos que nós nos curvamos diante de quem pode atender a minha necessidade, a sua necessidade. É isso que ele aqui, os 3 reis vieram e desceram a um homem. Não seria o homem que teria que descer diante dos reis?
Mas não, os reis vieram e desceram até Eliseu, pediram para Eliseu, e mesmo assim tiveram que ouvir e ainda baixar a cabeça pelo que o profeta falou. Por isso, irmãos, tem a autoridade de Deus na vida de vocês. Continuando a palavra do Senhor, para que nós possamos aprender um pouco mais com a palavra do Senhor, no versículo de número, irmãos, 13, está escrito: mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para o entregar nas mãos do Moabita. Versículo 14, ele disse: Eliseu, vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti e nem te veria. Olha que resposta que ele deu para o rei, irmãos. Será que eu e você, nós temos autoridade para enfrentar o inimigo, para peitar ele e falar isso para ele? Ou será que os nossos erros, as nossas falhas, a nossa atitude, a nossa desobediência mediante a palavra, mediante as nossas atitudes, não impedem que nós tenhamos autoridade para enfrentar o inimigo? Isso é autoridade. Isso Deus mostra para mim e para você, que nós precisamos aprender a buscar essa autoridade e não ter medo de enfrentar aquilo que a gente sabe que não é de Deus. Glória a Deus. Versículo 15, irmãos. Olha como que é a palavra de Deus. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Olha como que é importante o louvor dentro da igreja. Olha como que é importante o músico que tem a presença de Deus dentro da igreja. Quando o músico, ele se consagra, ele se prepara para subir e louvar a Deus, ele é usado para ele é usado para descer o Espírito Santo. O louvor repreende entidades, o louvor expulsa demônio, o louvor faz a mão de Deus descer na igreja. Olha como que é um músico diante da presença de Deus. Não é qualquer músico, não é um músico de show, não é um músico que vem aqui tocar para receber aplausos e se chamar a atenção de uma plateia, mas é um músico que vem aqui, toca, executa, louva para chamar a atenção de Deus. Esse é o verdadeiro louvor. E aqui foi chamado um tangedor, porque Eliseu precisava entrar em comunhão com o Senhor. Eliseu precisava ouvir a música para entrar em comunhão com o Senhor. E quando ele começou a ouvir a música, a mão do Senhor desceu sobre Eliseu. Como que é importante, irmãos. E no versículo 16, e disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Versículo 17, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Milagres e sinais, irmãos. Aonde aconteceu, não teve vento, não teve sinais, não apareceu nenhum sinais ali. Ó o tempo de chuva, ó o vendaval que está dando, ó a ventania que está fazendo, não teve sinais nenhum. Nada. Muitas vezes a gente vem atrás de milagres, espera sinais, espera pessoas falarem conosco, mas não é assim que Deus trabalha. Não é assim que Deus faz. É a nossa fé que faz a diferença. É a gente saber debaixo de que autoridade que eu estou, que a minha certeza da minha oração, Deus vai ouvir. Eliseu falou, cuja face estou. Ele sabia debaixo de que autoridade ele estava. Será que eu e você sabemos debaixo de que autoridade nós estamos? Será que eu e você estamos realmente com a mão do Senhor sobre a nossa vida e a nossa família? Será que quando nós oramos, os milagres realmente acontecem em meio a um deserto que nós estamos passando? Nós precisamos entender a palavra do Senhor. Nós precisamos aprender com a palavra do Senhor. Muitas vezes, irmãos, os sinais não nos acontecem. Porque eu queria que o irmão não precisa abrir aí não. Abre para mim, Paulo Sérgio, lá em Lamentações, capítulo de número 33.
Lamentações, capítulo número 3, versículo de número 39. Olha o que a palavra está escrito, irmãos, para que eu e você entenda que quando nós estamos debaixo da autoridade de Deus, nós precisamos... Lamentações 3:39. Quando nós estamos debaixo da autoridade de Deus, nós oramos e o milagre tem que acontecer. O que impede o milagre de acontecer na minha vida e na sua vida é isso aqui, uma das coisas. De que se queixa, pois o homem vivente, queixe-se cada um dos seus pecados, dos seus próprios males, algumas traduções traz. Então o que impede a nossa certeza de alcançarmos a nossa fé na busca de um milagre, na certeza que o nosso deserto vai criar água, vai ter a bonança de Deus, são os nossos erros, os nossos pecados. Mediante a palavra de Deus, não é mediante o que o pastor Sérgio fala, que o pastor Elvis fala, que os obreiros da casa do Senhor falam, não é mediante que o irmão que Deus fala para você, não é mediante a uma profecia, mas mediante a palavra de Deus. Se a gente não cumpre a palavra, nós pecamos, nós erramos, nós falhamos, porque a palavra é a bússola, a palavra é o direito, é um livro de direito, o qual nos guia nas leis corretas para praticarmos diante da presença de Deus. É isso. Então muitas vezes nós não alcançamos o milagre porque nós erramos diante da presença de Deus. No versículo 5 de Lamentações, capítulo 5 de Lamentações, no seu versículo de número 21, a palavra de Deus, irmãos, ela nos ensina, ela nos orienta, porque a gente precisa aprender que nós temos um caminho a seguir. Nós queremos que o nosso deserto alcance as bênçãos do Senhor. Nós queremos que o deserto do nosso casamento, o deserto dos nossos filhos, o deserto do meu desemprego, o deserto do meu trabalho, nós queremos que ele tenha a solução. Nós queremos que eles tenham soluções. Nós não queremos viver em meio a um deserto onde não tem sobrevivência nenhuma, onde eu vou morrer de sede, de fome, de frio, de calor. Nós queremos uma solução. E a palavra de Deus nos traz a resposta para isso. Então em Lamentações, capítulo 5, versículo 21, a palavra de Deus nos traz essa resposta. Converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Versículo 22, porque nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecierias contra nós em tão grande maneira? Por que o Senhor se revolta? Por que o Senhor cria raiva? Por que o Senhor tem? Por causa dos meus erros, por causa dos seus erros, por causa dos meus pecados, dos seus pecados. Porque nós somos falhos diante do Senhor. Nós pecamos, nós erramos, nós falhamos. Mas nós temos que reconhecer, irmãos, e buscar em Deus a resposta, para que a gente possa alcançar os milagres que a palavra nos garante. Nós precisamos buscar nisso daí. No livro de Jeremias, capítulo de número 18, irmãos. Livro de Jeremias, capítulo número 18, versículo de número 4. Muitas vezes nós precisamos passar por esse processo. Jeremias 18, versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Versículo 5. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Por que nós não permitimos? Se nós nos permitirmos estarmos na mão do Senhor, Ele corrige a mim e a você. Se nós estamos em falha em algum lugar, nós precisamos buscar quem pode nos consertar, quem pode nos arrumar, quem pode tirar o defeito que cada um tem. Quando nós buscamos o Senhor, quando nós nos permitimos ser moldados pelo Senhor. Mas quando chega o momento, irmãos, de nós sermos moldados, nós reclamamos. Por quê? Porque machuca, porque dói. Mas quando você pega um vaso de barro e você quebrar ele,
abrir ele, cada vaso é diferente um do outro. Você pode pegar vaso, às vezes do mesmo modelo, mas dentro dele as fibras são diferentes. Um vai ter mais pedrinha, outro menos pedrinha, um vai ter mato, outro não vai ter mato, um vai ter mais água, outro vai ter menos água, e assim sucessivamente, porque o conteúdo, o barro usado é diferente, é como eu e você diante do Senhor. Quem vai corrigir a mim e a você é Deus. Quem vai moldar a mim e a você é Deus. Quando eu e você nos permitirmos sermos transformados por Ele, sermos moldados por Ele. Mas quando chega o momento da gente ser corrigido, nós saímos da igreja, porque a igreja é muito firme, a igreja prega muito, a igreja corrige muito. Eu não quero essa igreja, por quê? Porque não é isso que eu vim buscar. Não é isso que eu quero ouvir. O que eu quero ouvir é que eu vou me dar bem na vida. O que eu quero ouvir é que eu vou ter um casamento abençoado. O que eu vou ouvir, o que eu quero ouvir é que meus filhos vão ser assim. Mas ninguém fala que há um preço a ser pago diante de Deus. As pessoas não querem. As pessoas querem bênção de Deus. E muitas vezes, irmãos, nessas passagens que nós lemos aqui, eu separei aqui alguns destaques para a gente poder falar sobre isso. O primeiro destaque que eu separei aqui é que muitas vezes a gente não se corrige e a gente coloca sempre a culpa em Deus. Deus é sempre culpado pelos meus erros, pelos meus pecados, por quê? Porque eu sou desobediente para com a palavra, então é mais fácil eu colocar a culpa em alguém do que assumir o próprio erro. Falta a cada um de nós, muitas vezes, chegar à noite e dobrar o joelho e falar: Senhor, obrigado por essa oportunidade de reconhecer os meus erros, me ajuda, Senhor, me perdoa. É reconhecimento, mas é mais fácil a gente colocar a culpa no outro. O Adão colocou a culpa em Eva colocou a culpa na serpente, e a serpente falou: Satanás entrou em mim. Por quê? Porque sempre a gente tem que colocar a culpa em alguém. Nós aprendemos lá atrás que se a gente colocar a culpa em alguém, é mais fácil para a gente se livrar da responsabilidade aqui agora. E é isso que Deus não quer, irmãos. Deus quer que nós reconheçamos e que nós o sirvamos de amor voltado a Ele. É isso que Deus quer de mim e de você. Nós viemos aqui buscar pela nossa casa, pela nossa família. Nós viemos aqui buscar uma resposta de Deus, porque eu quero um milagre. Onde Eliseu manda abrir as covas em meio ao deserto, e as covas se enchem de água. E nós viemos buscar no Senhor isso daí. E muitas vezes nós viemos na igreja e nós chegamos aqui e nós viemos e falamos assim: Deus, eu quero ouvir a tua voz. Deus, eu quero ouvir o Senhor falar comigo, Deus. Mas o Senhor não falou comigo hoje. O Senhor não falou. Por quê? Porque a gente quer vir aqui, irmãos, e nós queremos ouvir aquilo que nós queremos. Nós queremos vir aqui e ouvir o que nós queremos, mas Deus fala comigo, Deus fala com você. Deus está desde o início do culto falando com cada um de nós, do jeito dele, que Ele quer falar com você. Deus fala, Deus toca em mim, Deus toca com você. Lá em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, não precisa abrir não, Paulo Sérgio. Lá fala sobre Samuel. Quando Deus vem falar com Samuel, o que é que Samuel fala? Senhor, estou aqui para ouvir. Samuel reconhece, mas para ele reconhecer, ele foi lá perguntar para o profeta Eli: o Senhor me chama? Senhor, o Senhor me chama? Não, é Deus que está falando. Até Eli entender que Deus estava falando, muitas vezes somos assim, eu e você. Deus está chamando, e a gente: mas Deus não fala comigo. Pastor, Deus não está falando comigo, eu estou com um monte de problema, Deus não fala comigo. Filho, vai orar, Deus está falando com você, dá ouvido para ele. Assim o sacerdote Eli falou para Samuel. Quando Samuel entendeu que era para falar assim: Senhor, fala que os teus servos te ouvem, Samuel começou a ouvir a voz de Deus. Às vezes falta para mim, para você fazer isso. Falar: Deus, eu estou aqui, fala comigo, Deus. Deus quer falar e nós não queremos ouvir. Em Jó, capítulo de número 33, Jó capítulo número 33, irmãos, versículo de número 14, a palavra do Senhor está escrita assim, ó: antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Jó capítulo 33, versículo 14. Antes Deus fala uma, duas vezes, porém ninguém atenta para isso.
Por quê? Porque nós queremos ouvir o que é bom para nós. Nós não queremos ouvir Deus falar. Porque Deus corrige o que ama, Deus acerta, Deus fala. Mas a gente quer ouvir o que nós queremos. Nós queremos ouvir, nós queremos ouvir aquilo que é bom para mim. Eu quero ouvir aquilo que é bom, aquilo que agrada os meus ouvidos, agrada a mim, porque aí eu não preciso brigar com meu filho, eu não preciso levantar de madrugada para orar, eu posso dormir a noite inteira, eu não preciso abrir jejum durante a semana, eu não preciso, porque eu não quero, porque é sacrificante, porque a gente não quer ouvir a voz de Deus. Quando a gente ouve a voz de Deus, a gente se sacrifica para ouvir mais e mais a voz de Deus. Porque quando a gente ouve a voz de Deus, nós não somos enganados. Quando nós ouvimos Deus falar, nós não somos enganados, irmãos, porque a gente conhece a voz do seu pastor. Mas a gente tem ouvido tantos bodes falar, que a gente está perdido nas palavras. Nós devemos ouvir o Senhor falar. Nós devemos ouvir o que Deus fala, porque Deus fala várias vezes. Várias vezes. Mas aqui no versículo de número 12 de Reis, irmãos, que nós estávamos lendo, fala aqui que os reis vieram e desceram até os reis desceram até o profeta. Será que não está faltando para mim e para você chegar diante de Deus e dobrar mais o joelho, deixar mais um pouco as bebidas, as coisas erradas que praticamos, e se consertar mais diante do Senhor? Será que quando nós largamos as coisas verdadeiramente do mundo, nós verdadeiramente se achegamos a Deus? Eu estava falando com o irmão ali hoje e falei para ele, às vezes, irmão, você pega lá um copo de café, um copo grande assim, ó, e coloca metade de café, liga a água devagarinho no copo e deixa caindo ali. A água vai caindo ali. Daqui a pouco, essa água que estava tudo preta, que ficou preta por causa do café, ela vai começar a clarear. Assim é Deus na minha vida e na sua vida. Quando a gente permite Deus entrar, Ele vai tirando aquilo que não agrada a Ele, Ele vai nos limpando, nos purificando, tirando as impurezas, e vai se tornando cristal como essa água, porque o Espírito Santo se agrada de limpar a mim e limpar a cada um. Deus se agrada. Às vezes a gente não se permite ser limpo. Nós não nos permitimos o Espírito Santo limpar cada um de nós. E a gente fica com a sujeira dentro de nós, e o Espírito Santo querendo trabalhar, mas a sujeira, o pecado, o erro, a falha, nos impede de chegarmos até Deus, e impede Deus de chegar até nós. Porque os nossos erros afastam o Espírito Santo. Nós precisamos buscar. Precisamos entender o trabalhar de Deus na minha vida e na sua vida. Quando nós abrimos o nosso coração e permitimos Deus entrar, Ele vai tirando a sujeira. Mas muitas vezes a pessoa está cheia de droga, cheia de bebida, cheia de prostituição, cheia de masturbação, porque é o que invade as pessoas, são essas coisas. E aí o que acontece? Ela não quer permitir o Espírito de Deus entrar, porque ela tem que parar com essas coisas. Então qual que é mais fácil? Continuar praticando aquelas coisas, enganando a presença de Deus vindo na igreja. A gente não pode enganar a Deus. Não tem como a gente enganar a Deus. O pastor Elvis falou que Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em 2, 3 e 1000, no país inteiro, ao mesmo lugar, ao lado de cada pessoa deste mundo que buscar Ele, no mesmo momento. Ele ouve todas as orações, todos os pensamentos, todas as atitudes, no mesmo momento. E nós achamos que enganamos o Senhor. Mas Deus é fiel a mim e a você. Ele nos mostra que precisamos nos corrigir diante de um ser tão poderoso que pode abençoar a minha vida e a sua vida. E voltando à palavra do Senhor, em 2 Reis, capítulo de número 18, versículo 18, 19. E ferireis todas as cidades fortes,
e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e taparei todas as fontes de água, e danificarei com pedras todos os bons campos. Versículo 20, e sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho do Edom, e a terra se encheu de água. Versículo 21, ouvindo pois todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram todos os que cingiam o cinto, e daí para cima, e puseram-se às fronteiras. O que vem ser isso na minha vida e na sua vida, irmãos? Que muitas vezes falta para mim e para você buscar a direção de Deus. Vou ler para os irmãos o versículo 20 mais uma vez. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho do Edom, e a terra se encheu de água. Por que eu li isso de novo para os irmãos? Porque muitas vezes nós queremos que as covas nossas sejam cheias de água. Ali as covas precisavam ser cheias de água, e para que as covas fossem cheias de águas, primeiro houve uma oferta diante do Senhor. O que você tem ofertado diante do Senhor? O que você tem colocado? Jejum diante do Senhor, oração diante do Senhor, leitura da palavra diante do Senhor, fidelidade nos cultos diante do Senhor. O que você tem ofertado diante do Senhor? Como você tem sido a sua vida diante do Senhor? Para que Ele venha abençoar, permitir que as águas desçam e encham e consertem aquilo que está no seu deserto particular. Nós precisamos aprender com o Senhor. Aqui começou a descer as águas, porque sucedeu que eles fizeram uma oferta ao Senhor. E às vezes a gente quer receber do Senhor, mas a gente não tem fidelidade no culto, a gente não tem fidelidade de oração, a gente não lê a palavra, a gente não medita na Bíblia, e nós não buscamos a presença de Deus, mas nós queremos um milagre na nossa casa. Nós queremos que Deus opera sobre o nosso deserto, o deserto da minha casa, o deserto da minha filha, o deserto do meu filho, no deserto do meu emprego. Nós queremos que Deus opere em nosso deserto, que remova a sujeira, que encha de água, que nós possamos beber água, alimentar o nosso gado, alimentar a nossa família com as bênçãos do Senhor, mas o que nós temos ofertado ao Senhor. Às vezes, irmãos, falta a gente olhar para as coisas da palavra do Senhor, porque quando nós olhamos, nós nos corrigimos, nós nos consertamos diante do Senhor. Em Samuel, 1 Samuel, por favor, Paulo Sérgio, 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 18, irmãos. A palavra do Senhor aqui nos traz uma palavra muito boa para mim e para você. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso e homem de guerra e sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Por que eu deixei essa palavra para falar para vocês, irmãos? Porque nós queremos louvar, nós queremos pregar, nós queremos falar de Deus para as outras pessoas, nós queremos que o nosso deserto, da nossa casa, da nossa família e tudo isso que eu falei para os irmãos seja abençoado. Mas será que quando as pessoas olharem para mim e para você, quando as pessoas olharem para nós, elas vão ver isso daqui que viram em Davi? Será que nós medimos a nossa palavra? Será que o que sai da nossa boca é bênção ou é maldição? Será que a nossa boca, a gente está xingando, falando palavrão ainda? Será o que é que nós temos feito? Porque aqui ele falou que ele é sisudo em palavras, quer dizer, ele mede para pensar, ele pensa antes de falar, não age por instinto. E aqui nós aprendemos aqui. Por que foram chamar Davi? Porque um demônio tinha se manifestado no rei Saul, e aí foram buscar Davi. E Davi, quando chegava a harpa, começava a tocar, e o demônio saía do rei Saul. E aí nós muitas vezes viemos aqui para louvar, para adorar a Deus, e nós devemos entender que o tangedor faz a diferença. O músico é diferente diante de Deus. O músico é importante para a palavra de Deus. O músico liberta, o músico faz as bênçãos descer, o músico faz a mão do Senhor vir. Olha como que é importante o músico e o louvor. Mas não queira se aparecer diante do homem, queira ser diante de Deus, usado pelas mãos do Senhor. Versículo 18.
de 1 Samuel, capítulo 16. Então respondeu um dos jovens e disse, olhem só, irmãos, que falou deste jovem Jessé, do filho de Jessé. Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, é animoso, é homem de guerra, é sisudo em palavra, é de gentil presença. Então olha as qualidades do rei Davi, as qualidades que ele tinha. E às vezes como é que as pessoas olham para mim e para você? Quando eu ando na rua, quando você anda na rua, quando você entra no mercado, quando você entra numa loja de calçado, quando você está no calçadão, como é que as pessoas olham para você? As minhas atitudes, as suas atitudes, o seu vestimento, olha como que é os seus trajes de gentil presença, como que é a sua presença, como que nós andamos, como é que nós nos comportamos. Olha como que é a palavra do Senhor. Às vezes nós sofremos consequências porque as nossas atitudes impedem a presença de Deus, impedem que o Senhor opere sobre a minha vida e a sua vida. E nós precisamos entender a palavra do Senhor. Nós precisamos aprender que sem testemunho não há presença de Deus. Falar que é crente, irmãos, o diabo também é crente. Falar que serve a Deus, o diabo também falava que servia a Deus, e por isso ele quis tomar o lugar de Deus. A gente não pode falar que serve a Deus, a gente tem que dar testemunho de que Deus é na nossa vida. Tem que fazer como Eliseu falou, cuja face estou. Será que nós podemos falar que nós estamos cuja face do Senhor? Nós podemos nos avaliar, porque a palavra de Deus nos dá o direito. Examine-se o homem a si mesmo. O pastor não está aqui para julgar a atitude e comportamento de ninguém. A gente está aqui para instruir a palavra, porque Jesus falou assim, Pedro, sobre esta rocha vai edificar a minha igreja, que é para ensinar a palavra, não distorcer a palavra, para ensinar a palavra, e as pessoas ouvindo a palavra, colocam em prática na sua vida, e a sua vida muda, a sua vida liberta, a sua vida é salva, a sua família é uma família abençoada, porque você ouviu a palavra de Deus. Conhecereis a verdade te liberta. Quando eu conheço a palavra me liberta, a palavra me dá a bênção, porque lá em Deuteronômio capítulo 28, e a bênção de Deus vai vir e vai te alcançar. Você não precisa correr atrás das bênçãos de Deus, você tem que ser obediente aos mandamentos, decretos, estatutos e leis da palavra do Senhor. Quando nós obedecemos as palavras, quando nós obedecemos a lei, as bênçãos vêm e me alcançam. As bênçãos vai vir e vai te alcançar. Você não precisa dispor de alguma coisa para você alcançar outra coisa. Deus vai fazer com que você tenha aquela coisa e ainda vai te abençoar para que você tenha mais ainda. Porque a bênção de Deus vai te alcançar. É isso que nós precisamos. Crer na palavra de Deus. Crer que a bênção vai vir e vai vir sobre a minha vida e vai vir sobre a sua vida. Porque a bênção vai me alcançar, a bênção vai te alcançar. Nós precisamos crer na palavra do Senhor, irmãos, porque a palavra nos garante isso, a palavra nos dá certeza de uma vitória. Então, se você tem o seu deserto, que antes dava a impressão que não tinha recurso nenhum, hoje você aprendeu diante da presença de Eliseu nos ensinando que a nossa presença, cuja face nós estamos, se nós orarmos, o milagre vem sobre a nossa casa, sobre a área do deserto que nós estamos passando. A bênção do Senhor vem e o milagre vai vir. Amém? Que Deus seja na sua vida, que as palmas louvem e exalte o nome do Senhor, em nome de